noite, tia Jo. Boa noite, tia Alice. Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aqui novamente, mais um culto. E hoje nós estamos com a nossa convidada, Maria Valentina. Isso. Maria Valentina, conta pra gente qual que é a sua idade. Eu tenho 8 anos. Ah, então olha, como todas as crianças, você é muito bem-vinda aqui no nosso culto infantil, tá bom? Tá? Agora diz pra gente que nós somos bem curiosas, né, Alice? Sim. Bem curiosas. O que você gosta mais no culto infantil? Eu gosto das músicas, dos personagens, E qual personagem que você gosta mais? da Sofia. Ah, é? E música? Qual música que você gosta mais? De todas. De todas! Muito bem. Então agora a gente, para começar nosso culto infantil, a gente vai orar, né, tia Alice? E agora é a vez da tia Alice orar. Amém. Tá? Então vamos orar? Do jeito que vocês estão em casa, né, sentadinho ou ajoelhado, vamos pedir a presença do Espírito Santo para esse culto e que ele fale, né, aos nossos corações. Abaixe suas cabecinhas, fechem os olhos. Amém. E vamos orar. Pai querido, nós estamos na sua presença neste momento e nós pedimos, Pai, que o Senhor abra a mente, Pai, dessas crianças, das suas famílias, que eles possam entender a palavra que será ministrada nessa noite através dessa história. Amém, Jesus. Visite cada família, cada pai, cada mãe. Amém. Que tudo aquilo, Senhor, que eles têm colocado, Pai, na sua presença, seja realizado. Que o clamor, que as orações cheguem até o seu altar. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai ouvir a música, tá? E nós vamos cantar daqui e eles vão cantar lá em casa. Isso, e a gente vai cantar junto, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Beijo até daqui a pouco. Bom culto. Digo, agora não. Vamos lá, velho! Ai, não quero. Eu quero fazer um gol! Ai, eu não quero, Diego. Oi, meninas! E aí, Sofia? Tudo bem com vocês? Por que você está chorando, Márcia? Por que você tá assim? O que aconteceu? Eu vou chorar também! Básia, quando ficamos tristes, nós precisamos procurar alguém em quem confiamos pra gente contar o que aconteceu. Não podemos ficar guardando tristeza no nosso coraçãozinho. É que a nossa cachorrinha Pituca sumiu. Já faz um tempo que ela não aparece. E a gente
É triste demais. Ai, é muito triste isso. Muito triste. Ah, meninos, mas nós vamos ajudar você. A vovó falou que podemos orar, falar para Jesus aquilo que entristece o nosso coraçãozinho. Podemos pedir para Ele nos ajudar e resolver, Várzea. Sim, eu até falei, mas ele não apareceu ainda. E eu falei pra Jesus nos ajudar a gente a achar a nossa cachorrinha. E a mamãe falou que Jesus nos ajuda em tudo. É verdade, Jesus ajuda nós em tudo. Lembra que a nossa professora falou que Jesus sempre ouve a nossa oração e Ele nos responde com o sim e às vezes também quando a gente precisa esperar. Então nós temos que ter um pouco de paciência. E se Ele disser não, Ele vai dar uma outra solução pra gente que vai ser bem melhor. Vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos chamar a Dona Bíblia. Vamos lá. Dona Bíblia! E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Lembra que a vovó falou que a tristeza é como se fosse um túnel? E todos nós passamos por ele, mas não ficamos lá? Então, Verdade. ela vai passar. É só confiar em Jesus. Quer saber, Max? Vamos procurar mais uma vez a cachorrinha? Então, eu vou ajudar você. Então vamos, então. Max, eu vou por aqui e você vai por ali. Tá bom, Aí a gente acha esse cachorro. tá bom. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou chamar pipoca. Vou pipoca não, no peruca. Mas cadê essa cachorra? Ai, precisa gritar? Vai, meu filho. Ai, eu vou procurar petulante. Tá bom, vai lá, eu vou pra cá. Ai, Sofia, eu tô tão triste. Eu sei que você tá triste. Mas, a gente comprou uma coleirinha e a gente vai colocar nela pra ela não se perder nunca mais. É mesmo? Vamos buscar a coleira e quando ela aparecer a gente coloca nela. Verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Pituca! Peruca! Pituca, peruca! Onde tá esse cachorrinho? Onde tá esse cachorro? Oxi! Tem alguma coisa aqui, hein? Pituca! É você, Pituca! Vem cá, eu vou levar você pra base! Você tá perdida! Eu vou levar, vem vamos comigo, vamos! Vamos lá pra base, vamos! Eu não consegui achar nossa cachorrinha. Ah, ninguém vai achar ela. Ei! Achei um cachorro! Você achou, cadê? Pituca, vem cá, Pituca! Que saudade de você, minha cachorra. Deixa eu falar uma coisinha, olha o que a Bíblia diz, né? Sede agradecidos. Então vamos agradecer a Deus, porque o cachorro apareceu, né? Obrigado, Jesus. Vamos agora, vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos. Dona Bíblia! Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sofia, olha o que eu achei. Ai, a minha cachorra! Minha cachorra! Achei. Vamos, me ajuda a dar banho nela. Vamos dar banho nela? Vamos colocar! Obrigada, Jesus! Vamos! Dá tchau pro pessoal! Tchau, Tchau, pessoal.
Maria Valentina, o que você achou do culto de hoje? Eu gostei muito. E o que você aprendeu? Pra não ficar triste, que é só orar, Deus que fica tudo bem. É isso aí. Alguma vez você ficou triste por algum motivo, por alguma coisa? Sim, Sim, e o que você fez? orei por Jesus. Ai, que bênção, gente. Como é bom a gente confiar em Jesus, né? Não é verdade? Ele é a nossa fortaleza, né? Então tá bom, gente. Olha, então, próxima semana nós teremos outra história, nós teremos mais convidados, tá? E não deixe de assistir a gente, tá? Ó, um beijo para vocês e uma semana abençoada para todos vocês. Já mando beijo. Tchau. Isso. Já convido eles Muito pra bem. semana que vem assistirem também, né? Todo domingo, às 7h15, todos ligadinhos lá na TV Kids. Ok. Tchau para vocês. Todos devem conhecer. 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 Quem é Jesus? Todos devem conhecer. 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 Quem é Jesus? Ele é o lírio dos vales.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Oi, sejam bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Nós amamos servir e queremos você em um dos nossos cultos presenciais. Todas as terças-feiras nós temos a Terça do Avivamento. Às sextas-feiras temos o Conexão Teens. Sábado é dia de Conexão Jovem às 20 horas. E lembrando você que as nossas programações da semana começam às 20 horas. Toda primeira semana de cada mês temos orações aqui no templo, das 6 às 7 da manhã. Todas as sextas-feiras temos oração no monte. Mobilize a sua rede e participe. Participe de um dos nossos cultos no domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30. E queremos receber você em um dos nossos cultos presenciais. Medo do amanhã. Aquilo que eu temia me aconteceu. O que você teme hoje? Qual é o temor do seu coração? Parece que as coisas que tememos nos perseguem. Jó dizia: aquilo que eu temia. E nós sabemos o que aconteceu na vida de Jó. Já perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. O medo que ele tinha de tudo isso veio tirar a alegria do coração de Jó. Nós precisamos, querido, cuidar do nosso coração para não deixar que os nossos corações sejam sobrecarregados de medo. Livro de Mateus 11:28, o Senhor Jesus nos faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado. Um simples inseto, tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo do escuro, tem medo da incerteza do dia a dia, das dificuldades, das violências, das doenças, da economia, do desemprego, dos problemas climáticos, dos problemas familiares, de morte, da pandemia. Enfim, quantas pessoas não sofrem com esse medo? Mês de julho do ano passado, eu ministrei aqui sobre medo, e uma coisa me chamou a atenção, eu fui rever isso, e como Deus falou comigo. O medo tem a sua fase negativa e a sua fase positiva. A fase negativa do medo, olhe bem, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, quando o Senhor reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou. Pedro gritou: Senhor, salva-me. O texto está falando de Pedro andando sobre as águas para encontrar com Jesus, mas ele, sentindo o forte vento que lhe era ao contrário, a Bíblia diz que ele teve medo. E o que Pedro fez quando sentiu medo? A Bíblia diz que Pedro clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Então, o problema não está em sentir o medo, mas sim em deixar o medo nos dominar. O medo, querido, faz a gente ver coisa onde não tem. Antes deles perguntar quem era, a Bíblia diz que eles viram alguém andando sobre as águas, e eles ficaram atemorizados, e eles acharam que era um fantasma.
O medo do coração deles foi tão grande que eles acharam que era um fantasma. Medo traz insegurança. Jó, ele diz: o que eu temia me sobreveio. O medo traz desespero. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. O medo paralisa o homem. A Bíblia fala no livro de Mateus que os guardas que estavam cuidando do túmulo do Senhor Jesus, eles tremeram de medo e ficaram como mortos quando eles viram um anjo assentado sobre a pedra que rolou do túmulo. Então olhe bem, o medo paralisa. O medo paralisa. Os guardas ficaram como mortos, ficaram paralisados em ver o túmulo com a porta aberta, e um anjo sentado sobre aquela porta. Nós devemos ter todo cuidado em relação às dificuldades, aos problemas que nós enfrentamos, mas nós não podemos ficar paralisados. Nós precisamos dar continuidade à nossa caminhada. O medo, querido, faz você bloquear os teus talentos. A Bíblia nos fala de Mateus capítulo 25, que por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo e escondi o teu talento. Então ele escondeu o talento dele porque ele teve medo do seu Senhor. Meus amados, a fase positiva do medo. O Dr. Rodrigo até ministrou isso aqui certa feita sobre Josafá. A Bíblia diz que um exército enorme se levantou contra o exército do povo de Israel, e eles estavam já do lado do Mar Morto, e a Bíblia diz que eles estavam alarmados, e aquilo gerou medo no exército grande do povo de Israel. E Josafá então ele resolveu consultar o Senhor, que proclamou um jejum, e assim todo o reino de Judá. Então olhe bem, quando ele ficou sabendo que o exército estava bem próximo, os exércitos do povo de Moabe, do rei de Moabe, de Amon, estava próximo, Josafá ficou com tanto medo que ele proclamou um jejum. Levou todo o seu exército, toda a nação a clamar a presença de Deus. Então a fase boa do medo é essa. Você está preocupado? Você está com medo? Então, meu irmão, se coloque diante da presença de Deus. Comece a orar, comece a buscar a direção de Deus. Porque nesse momento, o medo que você está sentindo do amanhã pode ser um mecanismo da autopreservação da bênção que o Senhor quer lhe dar sobre a sua vida e sobre a sua família. O medo nos coloca em estado de alerta, em sinal de atenção. Esse ano nós estamos iniciando o ano de 2021 assim, em estado de alerta. Todo mundo está preocupado com essa vacina, mas aí vem o que me fez ministrar isso ao seu coração nesta noite. Isaías capítulo 43, por favor. Isaías capítulo 43. O profeta Isaías, ele foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo que estava sofrendo. Isaías estava trazendo uma promessa de restauração diante da nação, diante da calamidade, das perseguições, das guerras que estava acontecendo. E nós também, queridos, temos uma palavra de conforto em meio a essa situação, a esperança para essa calamidade que nós estamos vivendo. Essa pandemia não é, querido, coisa do diabo. Isso é uma permissão de Deus. 2021 será o ano
dos milagres de Deus. Dos milagres de Deus. A Babilônia estava cercando as nações, estava cercando o povo de Israel. O temor de uma invasão estava tomando conta do povo. E Deus já tinha falado para Isaías, que era para profetizar para o profeta, para o rei Ezequias, que isso estava para acontecer. Capítulo 39, não precisa colocar, versículos 5 e 6. Isaías, ele fala para Ezequias dizendo assim: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, ouça a palavra. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Então o povo não estava caminhando no escuro, não. Deus tinha dado uma palavra para o rei Ezequias que isso iria acontecer. Meu amado, o que nós estamos enfrentando hoje, o que nós estamos enfrentando dia a dia, o nosso temor do amanhã, a palavra de Deus tem nos orientado sobre tudo isso. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria pestes, haveria pai contra filhos. A Bíblia nos alerta sobre os dias de Noé, sobre os dias de Ló. A Bíblia nos fala da apostasia. A Bíblia nos fala, querido, que no finais dos tempos isso iria acontecer. Então, da mesma forma, quando Isaías fala para o rei Ezequias que essas coisas iriam acontecer, o rei Ezequias sabia onde estava pisando, porque Deus estava já direcionando. E agora, eu venho te dizer, meu amado irmão, que tudo isso que está acontecendo, o Senhor Jesus também já tinha nos alertado. Já tinha nos alertado. Mas uma coisa é certa: o dia do amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus. E olha só o que Isaías fala para o povo de Israel em meio àquela situação contra os babilônicos. Ele fala: vocês não precisam ter medo. O Senhor deixa bem claro que Ele era o resgatador de Israel e que Ele iria livrá-los do jugo da Babilônia. Eles estava sendo orientado e confirmado que haveria provas que seriam vencidas, águas, rios e fogo, mas Ele sempre estaria conosco. Por isso, eu e você não devemos temer o amanhã. Sabe por que nós não devemos temer o amanhã? Porque você pertence a Deus. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Você pertence a Deus. O texto diz, o texto de Isaías capítulo 43 diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te criou, ó Jacó, nada, olhe bem, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu te resgatei, eu o chamei pelo o seu nome. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, entenda que você pertence a Deus. Você não deve temer. Isso tem um paralelo muito grande com o passado. Quando nos lembra da travessia do Mar Vermelho, assim como Noé sobreviveu àquela catástrofe do dilúvio, porque estava dentro da arca, ele conseguiu salvar a si e a sua família, debaixo da proteção de Deus. Espiritualmente falando, as águas simbolizam tanto para Noé como para os hebreus que foram guiados por Moisés, que uma grande dificuldade nos separa deste mundo. A história do Mar Vermelho vocês conhecem. Eles atravessaram o mar em pés enxutos. Em pés enxutos. Era noite para o Egito, para o exército do Egito, mas era claro para o povo de Israel atravessar aquele mar.
E Deus entrou com a providência. O povo hebreu tiveram que passar pelo juízo de Deus sobre o Egito, para que eles vissem que o Senhor é que estava cuidando, que o Senhor estava direcionando todas as coisas. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E não foi por qualquer preço. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo um alto preço. Pelo um alto preço. Jesus nos remiu quando morreu na cruz do Calvário. Remir significa resgatar. Jesus nos resgatou. Nós fomos chamados pelo nome do Senhor. Ou melhor, fomos chamados pelo nome, pelo Senhor, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama. Você pertence a Deus, que te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Então você não precisa temer, porque o Senhor te conhece. Ele sabe de todas as nossas ansiedades. Sabe? Chamar pelo nome é um ato, querido, de autoridade. Foi o que Deus deu para Adão, a colocar um nome de todos os animais. Quando Adão chamava um dos animais, eles já sabiam que os animais tinham uma inteligência sobrenatural. E Deus estava ali, porque o pecado ainda não estava dominado em toda a terra. Quando Deus nos chama pelo nome, é porque Ele nos conhece e Ele tem poder sobre nós. Poder sobre nós. Então eu não preciso temer um amanhã, porque Deus me conhece. Ele sabe das minhas ansiedades, Ele sabe das minhas preocupações, e eu preciso estar apresentando diante dEle todas as minhas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, meu irmão, não pare de projetar, de sonhar. Não pare de buscar a presença de Deus em meio a essa situação que estamos vivendo. O dia do amanhã pertence ao Senhor. Vá trabalhar. Vai cuidar dos seus filhos. Projete os seus sonhos, sua faculdade. Projete a sua família. Pastor, mas e a pandemia? A pandemia não vai parar, meu irmão. E quando descobrir a vacina, vai aparecer uma outra situação. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, porque Ele conhece você pelo nome. O Senhor sabe quem é você. Nós não devemos temer, porque nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O versículo 2 do livro de Isaías, capítulo 43, diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Meu irmão, você está em meio a um deserto, sim. Mas no deserto, o Senhor não deixa faltar nada. O povo de Israel, 40 anos caminhando pelo deserto. Chegaram na divisa, Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão, a cidade de Jericó. A Bíblia diz: quando você passar pelas águas, Mar da Galileia, o Mar Vermelho, quando você passar pelos rios, Rio Jordão. O rio estava com uma capacidade maior, porque a Bíblia diz que havia cheias. Então as correntezas eram mais fortes. E Deus estava ali, direcionando o povo. A ordem foi colocar a Arca da Aliança na frente, o sacerdote carregando ela nos lombos. E quando a Arca da Aliança toca no Rio Jordão, o rio se abre. E o povo de Israel, mais uma vez, vê a providência de Deus. O que Deus está falando através de Isaías, que aquele povo seria cativo, mas que as águas, mas que os rios, Babilônia, querido, ficava habitada nesse período, segundo Jeremias, capítulo 51, versículo 13, ficava próximo de rios, e algumas casas estavam sobre os rios. Eles passariam pelo julgamento de Deus, sim, mas eles não estariam sozinhos. Os rios aqui, querido, que nós vamos passar,
não vai tirar os seus sonhos, não vai tirar os seus objetivos. Por que não vai tirar, meu amado irmão? Porque Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle, pastor, mas e o fogo? Meu irmão, o fogo é para purificar, para purificação. O ouro, para ser extraído, a prata, tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. O fogo aqui implica em provas maiores. O fogo aqui, querido, nos mostra que o intuito de Deus é nos santificar, é nos purificar, é nos aperfeiçoar. Tem algumas pessoas que estão passando por uma prova de fogo, sim. Mas por quê que está passando por uma prova de fogo? Porque Deus quer santificá-lo. Porque Deus quer purificá-lo mais. Porque Deus quer te aperfeiçoar mais. Porque grande é a obra que Deus tem sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, meu irmão, a promessa de Deus é que Ele sempre estará conosco. Esta foi a última palavra dele: eu estarei convosco até a consumação do século. Então, meu irmão, você não está sozinho no dia do amanhã. Você não está sozinho. Sempre estarei convosco. Deus nunca vai nos abandonar. Quando nós mais precisarmos, pode ter certeza, a presença dele será constante na sua vida. Será constante. Você lembra de Daniel capítulo 3? Quando Nabucodonosor, ele se levantou e jogou ali os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo. E quando ele foi olhar, quando eles foram olhar para ver se eles já tinham sido queimados, eles viram lá dentro da fornalha o 4º homem lá dentro. O 4º homem. E ele diz: eu estou vendo um 4º homem. Não estava amarrado, estava ileso, andando pelo fogo. E a Bíblia diz que eles falam assim, Daniel capítulo 3, versículo 25: o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Meu irmão, você não está sozinho. Pode confiar nisso. Você não está sozinho. Daniel, quando foi levado para a cova de leões, irmãos, aqueles leões serviram de travesseiro para Daniel. Ei, entenda, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava sobre aquele momento na vida de Daniel. Você não está sozinho, pois a presença do Senhor nunca vai te abandonar em meio às batalhas da vida. Em meio às batalhas da vida, a presença do Senhor será constante. Creia na palavra de Deus. O dia do amanhã pertence a Ele. Pertence a Ele. Sabe por que você não deve temer o dia do amanhã? Porque Deus é um Deus que te salva. Aleluia. Nós estamos tão acostumados com essa terra, nós estamos tão acostumados em viver aqui, que nós não projetamos a eternidade, nós não sonhamos com a eternidade. E nós achamos que o mundo acaba após a nossa morte. Não, não acaba. Aí que o projeto de Deus se estabelece. As nações ao redor do povo de Israel faziam tremer as guerras. Eles precisavam buscar apoio de outros povos. Mas o Senhor diz, o rei dos reis diz, queridos, que aquele povo estava sendo direcionado e guardado por eles. Eles precisariam passar por aquele momento. O versículo 3: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E olhe bem, eu dei o Egito em resgate de você, e a Etiópia e Sabá, para que vocês fossem meu. Meu irmão, Jesus pagou um alto preço pela sua vida. A morte naquele Calvário. Deus, Ele não ordenou que Jesus viesse sobre a face da terra. Filipenses nos diz que Ele esvaziou de si mesmo e veio.
A Bíblia diz em João 3 que ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho. Deus é o nosso Salvador. Quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor, Ele pode. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Deus é Deus que te salva. Você não pode temer, porque Ele é o Deus que te salva. Se você fechar os olhos aqui, hoje, ou amanhã, ou se você perder um ente querido, pode ter certeza, estar com Cristo é melhor. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos santos. Deus tem prazer na morte dos santos. Mas nós não devemos temer, porque você, querido, eu e você, somos preciosos para Deus. O problema do diabo não é você. O problema é que o diabo sabe que mexer com você é mexer com as meninas dos olhos de Deus. E ele então vai tentar afrontar o nosso Deus através da sua vida. O versículo 4 diz: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Oh, aleluia! Você é digno de honra. Você, querido, é precioso diante dos olhos do nosso Deus. Deus nos escolheu como Ele escolheu Israel. Não fomos nós que escolhemos a Deus. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. E por Ele ter nos escolhido primeiro, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Ele sempre defendeu e sempre vai nos defender. Por quê, querido? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem algo sobre as nossas vidas aqui na terra. Ele sempre vai agir. Porque nós somos preciosos para Ele. Nós fomos comprados com o sangue do seu Filho Jesus. 1 Coríntios 7:23 diz: vocês foram comprados por um alto preço. Pelo um alto preço. Então você tem validade. Você é de alto valor. De alto valor. Então nós precisamos entender que eu não posso temer o amanhã, porque eu sou precioso para Deus. Eu sou precioso para Deus. Eu entendo isso claramente. Muitas vezes eu ouço algumas mensagens, algumas coisas, chega através de grupos de pastores, e eu ouço cada mensagem de desânimo. Eu ouvi um pastor agora recente dizendo que não sabia o que fazer, porque a igreja parou, que ele teve que devolver alguns templos que estavam alugados, que 80% da membresia desistiu da caminhada. E quando eu comecei a ouvir aquela mensagem, eu desliguei. Eu não quero ouvir isso. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Não é isso que Deus colocou no meu coração. Em meio a essa pandemia, teve almas aqui que decidiram na presença do Senhor. Em meio a essa pandemia, nós lançamos um projeto Casa de Paz. Em meio a essa pandemia, nós compramos terreno, ganhamos terreno e abrimos trabalho. Em meio a essa pandemia, o Senhor salvou e nós batizamos 30 pessoas para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, em meio à pandemia não é hora de parar, é hora de vigiarmos e caminharmos buscando a presença do Senhor. Ah, pastor, eu estou com medo da célula, então faz ela online. Você está preocupado? Minha casa tem uma célula e voltou justamente na época que todo mundo voltou. Há o distanciamento. Há o distanciamento. E a presença de Deus é constante. Tem vidas lá ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Então o poder de Deus é infinito. Não há restrições para o Senhor que te criou. Ele quer agir. Ele quer operar. Daniel 8:27, a Bíblia diz: fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do Senhor.
Meu irmão, não é porque você ficou doente. Daniel aqui está explicando claramente. Ele ficou exausto, ele ficou doente, mas depois que Deus o restaurou, ele se levantou e continuou os negócios do Senhor. Você passou pelo fogo, você passou por provas difíceis. E agora o que fazer? É cruzar os braços? Não, é se levantar, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Sabe por que você não deve temer? Porque você é filho de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ele: você é filho de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Versículo 6: direi ao norte, entregue, e ao sul, não o impeça de sair. Traga os meus filhos de longe, traga os meus filhos de longe, e as minhas filhas do confim da terra. Meu irmão, como um pai que jamais se esquece dos seus filhos, Deus nunca vai se esquecer de um de nós, nunca. Isaías 49, versículo 15: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que o gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor para o seu coração. Deus é um bom pai, Ele cuida dos seus filhos com amor. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se você, apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você quer proteção? Faça como Josafá, decrete jejum na sua casa, né? Tem que decretar. Tem alguns maridão que, se a esposa não decretar jejum, ele passa o ano inteiro almoçando e jantando, vive numa carnalidade tremenda. Jejum desfortalece a carne, mas fortalece o Espírito do Senhor. Meu irmão, se você atua como o que a Bíblia ensina, como sacerdote da sua casa, decrete dia de jejum na sua casa. Você é o homem da casa, você é o sacerdote. Quarta-feira aqui é dia de jejum, meu irmão, é dia de jejum. Ah, amor, eu não aguento. Não aguenta, mata essa carne. Mata essa carne. Se você começar a matar essa carne, você verá como Deus vai trabalhar. Pastor, eu não aguento o dia inteiro. Então, jejum, irmão, até na hora que você aguenta. Mas é o ano inteiro, não, só aquela semana. Ah, eu não aguento ir 6 horas, 8 horas de jejum. Eu levanto, quando dá meio-dia, ai, parece que o meu estômago está lá para trás. É carne pura. Então começa o jejum assim, ó. Levanta pela manhã, ora, leia a palavra de Deus e fala: Senhor, para a tua glória, eu vou até as 14 horas. Leia a palavra antes de entregar o jejum, ore, fale com Deus. Ah, eu tomo remédio. Toma o seu remédio, não tem problema nenhum, não. Pode tomar o seu remédio. Mas Deus vai te fortalecer para você vencer. A outra semana não vai até as 2, vai até as 2:30. Depois a outra semana vai até as 3 horas, vai até as 4 horas, meu irmão. Quem controla o seu corpo é a sua mente, não é o teu estômago. O jejum faz com que você vire um crente espiritual. Se você jejuar, orar, buscar a presença de Deus, você verá o quão precioso você é e como Deus vai trabalhar na sua vida. Tem irmão que é membro dessa igreja, tá? E nunca jejuou, parece brincadeira. Toda quarta-feira aqui é dia de? Toda quarta-feira aqui é dia de? Agora eu te pergunto, você jejua dia de quarta-feira? Se você é membro dessa igreja, você tem obrigação de fazer isso. E jejum é para fortalecer a sua vida. Jejum é para Deus ouvir as suas orações. É para que a sua carne pare de falar e o Espírito Santo fale com você. Fale com você. Deus nos ensinou a clamar por Ele, a buscar a presença dEle. Oh, meu amado irmão, você é filho dEle. Você precisa ter contato com Ele. Contato com Ele. Você não deve temer o amanhã, porque Ele está te direcionando.
Eu fiquei pensando essa semana, quantos lugares eu não já passei, eu não já sentei, eu já não fui, quantas pessoas eu já não toquei que estava positivado, que estava confirmado o coronavírus. Minha vida está entregue para o Senhor. Eu tenho dito isso para Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer na minha vida, mas eu pertenço ao Senhor. Eu tenho profetizado a minha vitória todos os dias. Eu saio de casa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha esposa, oro pelos membros dessa igreja. Eu tenho pedido direção para Deus, para essa igreja. Eu sei que algumas famílias aqui, queridos, enfrentaram essa situação bem de perto. Família do Ander, família do Jorge. Eu sei que muitos aqui têm sofrido com isso. Mas por que o Senhor agiu sobre a sua vida? Porque você pertence a Ele. Ah, pastor, então o Jorge e a Thaís, o bebê, né? Ficaram positivados. E a família do Ander. Queridos, Deus teve prazer em nos... Deus tem prazer em nos tirar daqui e entrar no gozo eterno dEle. Enquanto eu estou aqui, eu sirvo a Deus. Mas a hora que Deus fala, chega, pronto. Eu vou estar com Cristo. Eu vou estar com Cristo. Eu sou filho dEle. Eu não devo temer amanhã, porque eu existo para a glória de Deus. Amém? Eu existo para a glória de Deus. Todos nós somos chamados pelo nome. Olha o que o versículo diz, versículo 7 diz: todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. O Senhor te criou para a glória dEle. É por isso que você não deve temer. É por isso que você deve projetar esse ano de 2021. Sonhe com o ano de 2021. Os planos pertencem a nós, a execução pertence a Deus. Esse ano eu estou projetando, essa semana vai sair. Esse ano eu vou projetar um encontro de mulheres, um encontro de homens, um encontro de adolescentes, um encontro de casais. Eu vou projetar. Se Deus permitir, é uma coisa dele. Agora, os planos são nossos. Os planos são nossos. Eu já projetei que em março eu vou lá em Marília, no Imersão. O pastor Domingos já anunciou imersão em março. Ele projetou. Se Deus permitir, vai acontecer. Se Deus não permitir, vai ser em abril. Se não for em abril, vai ser em março. Se não for em março, vai ser em maio. Mas vai ter. Então, queridos, olha só. Todos nós somos chamados pelo nome. Porque Deus nos conhece. E eu não devo temer. Porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe dos meus sonhos. O Senhor conhece, Ele sabe que eu estou preocupado, mas eu não posso parar. Se eu ministrasse mensagem de medo aqui para vocês, amados, não saia de casa, cuidado, só vai trabalhar e volta correndo para sua casa. Nós não estaríamos com preocupação com a lista de presença que querem estar no culto aqui. Se continuar desse jeito, em fevereiro eu volto o culto das 3 horas da tarde, das 4 horas da tarde. O povo quer ouvir sobre Deus. Então, não tema. Confie. Amém, queridos? Não teme, confie. Projete. Projete. Sonhe. Seus sonhos vão se realizar no Senhor. O amanhã pertence a Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus?